Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021, agora são 8 horas da manhã. Compartilho com vocês sobre a alegria de estarmos na presença do Senhor nessa manhã. Compartilho com vocês sobre a graça de Deus, e é tão bom depender dessa graça maravilhosa e viver segundo os cuidados do Senhor. Bom dia todos. Bom dia, irmã Cláudia. Bom dia, irmã Thelma, irmã Marli. Bom dia, irmã Estelinha. Que bom que a irmã está melhorando, né? Recuperando. Temos orado pela irmã. Louvado seja o Senhor. Bom dia, irmã Rosana. Deus abençoe a vida da irmã também. Vamos, nesse momento, continuar Salmo 51, versículos 8 e 9, nesta manhã. Estamos falando sobre restauração espiritual e nesse tempo nós vimos que a restauração espiritual, começando lá do versículo 1, né? Ela envolve um retorno, eu volto meus olhos ao Senhor, a restauração espiritual, quando eu retorno, eu reconheço os meus erros, como Davi diz aqui, versículos 3 até versículo 5, um reconhecimento do erro, da condição espiritual, e aí o desejo de reparação, o desejo que Deus conserte, que nós vimos ontem, continuaremos a ver hoje, terminando hoje essa outra questão chamada reparação, conserto. Assim, então, eu quero convidar você. Hoje leremos versículos 8 e 9. Diz assim o Salmo 51, versos 8 e 9. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Ó Deus, é, versículo 9 agora, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ontem, olhando para esse texto bíblico, na realidade, olhando para os versículos 6 e 7, nós vimos que Davi pede para Deus reparar algumas coisas na vida dele. Davi testemunha a sua necessidade de ser moldado pelo Senhor. Então ele fala para Deus: repara o meu caráter, a verdade aqui no íntimo, purifica o meu interior. E agora, Davi, ele testemunha ainda a sua necessidade de ser moldado pelo Senhor. Ele fala: eu preciso de reparações na minha vida que somente o Senhor pode estar fazendo. E restauração espiritual, então, envolve esta reparação que é espiritual. Não é um conserto no sentido de um molde simplesmente externo, mas é um conserto espiritual que Deus efetua pelo Santo Espírito dele aqui dentro da gente. É algo que, como Jesus disse, né, muda de dentro para fora. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Por quê? Deus muda o nosso interior, Deus muda o interior. E nessa mudança, então, há muita coisa que ele vai fazendo. E essa mudança, só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer, eu posso até desejar fazê-la humanamente falando, eu posso até desejar fazê-la através de uma mudança comportamental, eu posso até me esforçar, mas ela nunca será real, porque a verdadeira reparação espiritual, quando acontece essa restauração, ela é efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Assim, então, Davi diz: olha, Senhor, molda, mas para isso o que? Limpa meus ouvidos. Versículo 8, né? Faz-me ouvir júbilo e alegria. Muda esse estado de tristeza, de pecado, em alegria por aquilo que o Senhor fez na minha vida, alegria do perdão. Como diz aqui, versículo 8, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Ou seja, é como se Davi, de uma forma muito linda, dissesse assim: Senhor, por favor, Pai, me dá um novo som de paz à minha alma, que o som do meu coração, que eu ouça, Deus, tudo aquilo que o perdão do Senhor proporciona, que o conserto espiritual do Senhor proporciona, aquilo que a reparação espiritual do Senhor faz na minha vida. Mas também, Davi não diz só isso, ele diz também: Senhor, por favor, transforma as minhas ações, aquilo que eu pratico.
Ele vai dizer, então, no versículo número 9, né? Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, muda. Deus, primeiro o quê? Esconde o rosto dos pecados. Por quê? O perdão do Senhor alcança as minhas atitudes más, todas elas. O perdão do Senhor, alcança tudo isso, ele é maravilhoso nesse sentido. E por isso que Davi diz: apaga as minhas iniquidades, cancela os desejos maus que militam em minha carne, muda realmente a minha visão para essa reparação que o Senhor, que somente o Senhor pode fazer e da forma que somente o Senhor faz, que é eficaz. Notem bem, então, meus irmãos, reparar o caráter, purificar o interior, limpar os ouvidos, transformar as ações. Olha o que Davi fala a Deus, olha o que Davi fala ao Senhor. Olhando para isso, eu, eu fico pensando que para ser restaurado, o nosso coração precisa desse reparo espiritual. Reforço. Posso até tentar humanamente através de uma mudança comportamental, mas não é eficaz. Não é. Um dia isso tudo passa. Por quê? Porque tem que ser algo que tenha uma origem espiritual, que quem me motive, quem me leve, quem me convença, quem faça toda essa obra seja o Espírito Santo de Deus. Então, Davi, nessa questão, ele fala: Senhor, eu preciso de reparação. E ele diz: olha, no meu caráter, no meu interior, naquilo que eu ouço, naquilo que eu faço. Então, nós podemos imaginar algumas coisas. Primeira delas, nós podemos concluir algumas coisas aqui sobre essa questão da reparação espiritual. Primeira delas, Deus quer moldar nosso caráter conforme Jesus Cristo. Nosso modelo é Jesus. Nós devemos olhar para Jesus, seguir Jesus, imitar Jesus. Então, o nosso modelo é Jesus. E por isso que devemos nos colocar submissos para que o Espírito Santo faça essa obra através do que é Jesus. Deus, ele remove e cancela o mal que possa estar mais escondido. Ele apaga as iniquidades, como diz aqui. Ele realmente o que? Ele faz isso. O Senhor, ele faz acontecer um novo som de liberdade na vida, um novo som de paz na alma. Eu me lembro lá de Filipenses, capítulo 4, quando Paulo fala lá que a gente deve pensar naquilo que é bom, né? Naquilo que é do alto, naquilo que traz paz, tanta coisa ele coloca. Colossenses também, não é? Buscar as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, né? Colossenses 3. Que palavra linda, por quê? Como Davi disse aqui, faz-me ouvir júbilo e alegria. Eu quero realmente o quê? Ouvir toda essa alegria da paz que traz a alma. E maravilhoso que Davi, nessa reparação, nos mostra que Deus concede a Davi o perdão que cancela toda a ação maligna. Veja bem, o perdão, ele remove toda a culpa que temos, mas ele não cancela as consequências, mas ele tira e ele concede o que? Ele tira toda aquela falta de paz, aquela angústia e concede paz à alma, mesmo que nós tenhamos muitos enfrentamentos como resultado do pecado. Mas o perdão dá esse alívio à nossa vida, esse alívio espiritual, esse conserto espiritual diante do Senhor. Assim, então, nós chegamos ao entendimento, olhando para o texto, que tudo que existe em minha vida, no mais profundo do meu interior, que precisa de reparação, somente quem pode restaurar é o Senhor. É Ele que efetua esse conserto geral e espiritual na minha vida. Então, para eu ser restaurado pelo Senhor, eu tenho que dizer: Senhor, me restaura, repara a minha vida, porque eu tenho necessidade deste conserto. Eu quero convidar você então a orarmos ao Senhor agora, a dizermos ao Senhor: Senhor, por favor, faz os consertos, as reparações necessárias na minha vida. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, não tem outro, não tem outro. Então vamos orar agora, colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos falar com Deus isso, Senhor Deus e nosso Pai. Muito obrigado, porque esse conserto espiritual, esse reparo, é só o Senhor que faz, não tem outro. E nós queremos dizer ao Senhor que estamos com os nossos corações abertos, totalmente
disponíveis ao Senhor, nossos corações ensináveis, ó Pai, para que o Senhor faça toda essa obra maravilhosa em nossas vidas, essa obra de conserto, de reparo, de transformação. Queremos restauração. Olhamos para o Senhor. Ó Pai, reconhecemos o nosso estado e pedimos o conserto. Por favor, ó Pai, como Davi já se expressou aqui, que o Senhor remove todas as ações malignas, o som de paz na alma, tanta coisa linda, Pai. Faz isso em nossas vidas também. E que todos nós, olhando para esse salmo, possamos viver isso para a glória do Seu nome. Pai, eu clamo a Deus por esse tempo que temos vivido. Eu clamo por as pessoas que estão enfrentando essa pandemia, todos, ó Pai, todos nós. Mas alguns estão enfrentando de modo diferente. Alguns enfrentam, Pai, infectados com o vírus. Por isso nós pedimos misericórdia. Misericórdia ao Senhor por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão tratando em casa, por aqueles que estão nas UTIs, entubados. Tem misericórdia, Pai. Derrama a sua graça, seu favor por todos, sobre todos mesmo, Pai. Mas nós queremos lembrar do irmão Benedito agora, ó Pai, que está lá em São Paulo. Que o Senhor cuide dele, ó Pai. O Senhor guarde a vida dele. Ele foi para lá para fazer cirurgia do coração e foi surpreendido com o diagnóstico do Covid. Tem misericórdia da vida dele, Pai. Coloca a sua mão de poder, de graça, de favor sobre a vida dele. Da mesma forma, cuida pelo Deniro, Pai, todos os seus familiares, que eles possam confiar no Senhor e sentir que o Senhor é o Deus que responde, confiar na resposta do Senhor. Cuide dos demais que estão enfermos, ó Pai, tantos que estão em recuperação. Ó Deus, tem misericórdia e age conforme a sua graça, conforme o seu amor. Cuide dos que estão com câncer, ó Pai. Obrigado pela cirurgia da Estelinha mais uma vez. Continua cuidando dela. Cuida da Juliana, ó Pai, da Nicole, Pedro, Joãozinho. Ó Pai, tantas pessoas, ó Pai. Outros que têm outras doenças, ó Pai. Continua restabelecendo a saúde do irmão Hélio. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, e agradecemos pela cirurgia ontem que a irmã Thelma pediu daquela missionária em Portugal, e graças a Deus que ela está melhor, a Cristina do Amaral, obrigado a Deus, porque foi bem sucedida a cirurgia, peço que o Senhor continue cuidando dela, abençoando, restaurando por completo, tantos outros que precisam do Senhor, todos estão nas suas mãos. Ó Pai, nós vemos as notícias, comprovamos a realidade do nosso país, muitos hospitais com UTIs lotadas, ó Pai, ou chegando perto dessa lotação, tantas pessoas aguardando vagas, ó Pai, para tratamento do Covid. Nós colocamos tudo diante do Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. Ó Pai, como já pedimos ao Senhor anteriormente, o Senhor pode, ó Pai, cessar tudo isso. O Senhor pode, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor pode, ó Pai, fazer com que esse vírus seja extirpado, ó Pai, do ar, das pessoas, em todo lugar que ele está. Por isso clamamos ao Senhor. Clamamos, ó Pai. Clamamos e clamamos, porque precisamos. Ó Pai, em nome de Jesus. Eu clamo também, Pai, pelos afetamentos, não é, dessa pandemia, Pai, os afetamentos econômicos, da crise econômica, as pessoas que precisam do dia a dia do trabalho para trazer o pão para casa, o sustento, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Ó Pai, essa ajuda que o governo está terminando de aprovar para ser enviada às pessoas será tão propício, ó Pai, que o Senhor cuide de tudo isso. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia dos profissionais de saúde nesse tempo, estão tão exaustos, ó Pai, e a carência de novos profissionais, ó Pai, para mais tempo, para melhor tratamento, para mais leitos de tratamento, ó Pai, em nome de Jesus. Trabalha, Pai, trabalha, porque só o Senhor pode fazer isso. Abençoa a vacinação também. Estamos nesse tempo desafiador, que o Senhor cuide de tudo. Pai, eu clamo pelos que estão enlutados, pessoas que perderam entes queridos pela pandemia ou outros motivos. Há pastores que faleceram, ó Pai, nesses dias. Cuide das suas famílias. Ó Deus, pastores jovens ainda, com pouca idade, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das famílias. Guarda todos, ó Pai. Continua cuidando das nossas igrejas, faz um avivamento espiritual em nós, ó Pai. É tempo de nós dizermos às pessoas que a morte está rondando, ó Pai,
e precisam de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não por terem medo da morte, não, mas por terem solução para a vida. Ó Pai, nos ajuda a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus, nos faz realmente aqueles que vão falar do amor, da graça, do perdão que há em Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, por favor, age em nossas vidas, faz um avivamento espiritual, cuide de nossas igrejas, dos pastores, dos missionários, de todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cuide da nossa campanha de missões mundiais, que realmente o poder transformador da graça de Deus seja vivido por cada um de nós. Guarda-nos nesse dia, nessa sexta-feira, em tudo que temos que fazer. Nós clamamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, irmã Leila. Bom dia, irmã Wanda também. Deus abençoe a todos aí. Se eu não falei bom dia a alguém, bom dia aí, tá? Tá? Deus abençoe. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros e juntos vamos proclamando a mensagem do Senhor até que Ele venha, né? Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.